A lição de hoje, dando continuidade a esse estudo que fala sobre a família cristã, o tema da nossa lição é o esposo na crise da meia-idade. E o texto básico da nossa lição se encontra lá no livro de Jó. Jó, capítulo 33, verso 4, que nos diz assim: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Esse é o texto da palavra de Deus, escrito para que possamos entender aquilo que Deus quer das nossas vidas. Deus é e representa nas nossas vidas. Deus nos fez, e o sopro de Deus nos dá vida. Então, portanto, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a crise da meia-idade. A crise da meia-idade é uma expressão criada em 1965 por Elliot Jakes para descrever uma forma de insegurança sofrida por algumas pessoas que estão passando pela meia-idade, na qual percebem que o período de sua juventude está se acabando e a idade avançada se aproxima. Segundo alguns estudos, talvez o mais recente seja já da década de 90, né? Não é tão recente assim, a crise da meia-idade, ela se inicia aos 40 anos e se estende até os 65 anos em média. Na verdade, assim, a média mesmo seria quase que 46 anos, possivelmente chegue até aos 72 anos. Nós entender hoje que, né, há um grande avanço, porque hoje nós vemos que sessentões são os quarentões de alguns anos atrás, né? Há um avanço aí na expectativa de vida da população mundial. Essa crise da meia-idade, ela é considerada uma crise inevitável e pode ser antecipada ou ela pode ser postergada. Vai depender aí de vários fatores, como o estado emocional da pessoa, a sua formação acadêmica, o seu histórico de vícios, a sua cultura e o seu estilo de vida. Também pode ser desencadeado por episódio de depressão, de separação conjugal, de filhos, de perca ou acúmulo de patrimônio, pela aposentadoria ou pela expectativa da aposentadoria. A crise da meia-idade pode ser uma crise severa, ter ataques de pânico, ansiedade, angústia, gerar depressão e neuroses, e até alguns casos de psicose e a ideação suicida. Essa crise é a consciência da pessoa de que está envelhecendo e deve encarar a morte. É a crise, né? Vai nascendo na vida das pessoas que estão passando nesse período. Ela é uma crise psicológica muito severa e complexa a nível mental. Porque a pessoa, de forma consciente e inconsciente, vai se deparar com uma realidade da vida e que ela tem prazo de validade. Chegamos num período das nossas auge da juventude, nós achamos que somos infinitos, não acabamos, nós não morremos. Tal é o vigor da vida. Mas quando isso vai passando, aí o cansaço físico, o cansaço mental, o cansaço emocional,
nós vamos nos deparando com uma realidade. E aí, nós vamos entender que a vida, ela tem um prazo de validade. Que a vida vai acabar. E nós vamos morrer. E aí, então, onde a crise se torna mais severa. A crise da meia-idade, ela é ativada com mais vigor nos episódios de separação conjugal, nos episódios de viuvez, muitas vezes dentro da casa, aquilo que é chamado do síndrome do ninho vazio, quando os filhos saem para estar fora, ou se casam, fica aquele vazio dentro do lar, somente a esposa, o esposo. Então tudo isso vai desencadear essa crise, chamada crise da meia-idade. E a crise da meia-idade, ela acaba gerando em muitas pessoas, muitos homens, o desespero. Quando ele se depara com a realidade da vida dele. Quando ele se depara com uma nova vida, uma nova realidade dentro da sua casa e dentro ali do seu convívio. Portanto, a crise da meia-idade, ela é uma crise existencial. Também ocorre um forte sentimento de arrependimento. Arrependimento daquilo que se fez no passado, mas também arrependimento daquilo que deixou de fazer, de oportunidades perdidas, atitudes que não foram tomadas, palavras que não foram faladas. Então são episódios do arrependimento. Coisas que foram feitas, palavras que foram faladas, atitudes que foram tomadas. Então tudo isso vai desencadear essa chamada crise da meia-idade. Na meia-idade, o homem entra em um processo de alterações biológicas, psicológicas e sociais. Vamos aí a algumas causas biológicas, algumas mudanças, alterações biológicas, principalmente no seu físico. Primeiro, é a diminuição do vigor físico. Antes eu corria 2 quilômetros. Hoje eu estou correndo 500 metros e olha lá. Então, tem esse processo de diminuição das atividades físicas, é por causa do fator idade. Mesmo que aí também haja outros fatores. Mas existe sim uma diminuição do vigor físico. Se diminui o vigor físico, por outro lado, aumenta peso, aumenta o volume, aumenta o peso. E aí começa a aparecer as marcas, como a flacidez da pele, o aparecimento das rugas, o branqueamento dos cabelos, a queda dos cabelos, a diminuição da visão. Aí a maioria dos quarentões já está tudo de óculos. São fatores. E aí surge, na área psicológica, um sentimento de incapacidade e de inferioridade. Existe a autoimagem negativa. E é tão interessante, muitos homens, vamos falar dos homens, muitos homens nessa fase, eles começam a querer a se sentir jovem. E aí o que é feito? Da mesma forma que as mulheres. A busca por tratamentos faciais, tingimento do cabelo, vai na loja onde vende roupas de jovens e adolescentes, começa a se vestir como adolescente, jovem. Tudo na busca da juventude.
As clínicas aí estão cheias de homens, né? Quando quer namorar, vai namorar não uma da idade dele, vai namorar uma novinha. Vai passear aí com a novinha. E às vezes passa aí umas vergonhas, né? Outra com alguém fala, é sua filha. Não, namorada, né? Esse sentido que a gente vê hoje muito presente dentro da nossa sociedade. Mas também vai gerar a insatisfação. É bem quente. Essa insatisfação. E aonde é que vai gerar essa insatisfação? Ela começa a gerar insatisfação primeiramente dentro do lar. Começa a aparecer uma insatisfação com o casamento. É onde tem as maiores crises. É um período onde tem mais separação, mais divórcio. É nessa idade. Porque é uma insatisfação. Também na sua profissão. Muitos abandonam a profissão nesse instante. Aquilo que ele lutou tanto para conseguir, às vezes foi um concurso público, às vezes ele trabalhou tanto numa empresa e conseguiu, aí almejou ser reconhecido, mas muitas vezes tudo é jogado fora, porque existe uma insatisfação. Quantos que chegam lá e pedem exoneração do serviço público? Outros numa empresa, não, eu vou sair, vou me aventurar, não é isso que eu queria para a minha vida. Também insatisfação no seio da família, com seus familiares, com seus filhos. Muitas crises entre pais e filhos. Ah, você não é o filho que eu imaginei. Você me decepcionou. Eu esperava mais de você. Aí começa essa cobrança pela insatisfação gerada. Insatisfação na igreja. Geralmente a pessoa, nessa época, ela se torna muito crítica. É o chamado aparecimento do crente chato. Sempre vai reclamar de tudo. Sempre vai criticar tudo. Por quê? Está insatisfeito. No casamento, na profissão e na igreja. E até mesmo insatisfeito com Deus. Há um questionamento de Deus, né? Por que minha vida tomou esse rumo? O que está acontecendo comigo? Por que o Senhor permitiu essas coisas na minha vida? Também a dificuldade de conciliar suas fantasias com a realidade. Muitas pessoas, elas vivem no mundo irreal. Muitas pessoas vivem no mundo de novela. A realidade é outra. É bem diferente. Mas muitos têm essa dificuldade de conviver com a realidade, com o real, com o concreto, com o que é verdadeiro. Frustrações por sonhos e projetos não realizados. Por aquilo que ele não conseguiu realizar, pelos seus sonhos que não se concretizaram, pelos seus projetos que não se tornaram realidades, tudo aquilo que foi projetado. Fracassos do passado e temores. Relembrar os fracassos do passado. Mas não no sentido de evitar que esses fracassos se realizem no presente ou no futuro, mas remoer esse passado. E às vezes é um passado tão dolorido, trazem de volta a sua. E também o medo do futuro. O que é que vem pela frente? Tudo isso vai desencadear essa crise da meia-idade. Cobranças no ambiente de trabalho e no ambiente familiar. Interessante. E as pessoas são cobradas. Eu me lembro na empresa que eu trabalho, já estou um bom tempo.
E um dia um gerente falou para mim assim, ele é muito mais novo do que eu. Para a empresa não interessa que a pessoa tenha pelo menos até só os 50 anos, depois já não interessa mais para a empresa. Hoje a gente olha, o que mais produzem na empresa são as pessoas que não interessam mais para a empresa. Essa é uma realidade que nós vivemos, né? Cobrança. Cobrança no trabalho, cobrança no ambiente familiar. Às vezes, a pessoa é cobrada. Às vezes a pessoa é colocada contra a parede. Parece que a responsabilidade ela é só do marido, né? Bem, a esposa às vezes falha, os filhos falham. De repente é mais fácil a gente achar culpados. Muitas vezes no ambiente familiar o culpado vai ser o marido. Porque a nossa situação financeira podia ter sido melhor se você tivesse arrumado um outro trabalho, se você tivesse feito isso, se você tivesse... Essa cobrança acaba gerando essa crise. E nós temos também os perigos da meia-idade. A crise da meia-idade, ela pode ser de curta, ela pode ser de média, ou ela pode ser de longa duração. Depende como a pessoa enfrenta a sua crise. E é bom a gente entender isso, que é a minha crise. Ela não é a crise, ela é a minha crise. Todos, uma grande porcentagem vai passar por essa crise. Para uns, essa crise vai ser curta. Para outros, essa crise vai ser de média duração. Mas para outros, vai ser uma longa crise. Cada um vai ter a sua. E os perigos que isso vai representar para cada um. Na meia-idade, o homem está vivendo um dos períodos mais perigosos da sua vida. E muitos são destruídos, para não dizer exterminados, pela crise. Muitos abandonam os seus empregos, nós já falamos, sua família, seu casamento. É normal que a gente veja isso na nossa sociedade. Não que seja normal, mas que a gente veja na nossa sociedade. É aquele período em que muitas vezes o esposo troca a esposa de 50 por uma de 25. É quando ele troca uma de 60 por uma de 30. E acaba o seu casamento, acaba o seu relacionamento. É isso presente na nossa. Como está tão latente isso na nossa sociedade. Outros, quando vai percebendo que esse vigor físico vai diminuindo, acabam tendo um comportamento, muitas vezes sexual, exacerbado. É aquele período em que o homem arruma um amante fora de casa. Aquele que não arruma um amante, corre atrás de garotas de programa, né? Gastando tanto dinheiro aí com garotas de programa. Tudo com o objetivo de dizer, não, eu continuo forte, eu continuo homem, eu continuo másculo. Não entendendo a biologia do ser humano. A naturalidade que é esse período na vida. Mas, não quer, da mesma forma, né, que quer buscar lá roupas de adolescentes, roupas de jovens, também quer ter esse sentimento. E aí acaba arrumando casos extraconjugais, quando não, saindo com garotas de programa, gastando grande parte aí do seu sustento aí na prostituição, que é um dos mercados que mais cresce hoje no mundo. Muitos acabam entrando no mundo dos vícios, entrando pelo caminho do alcoolismo, do caminho das drogas. A gente achava que droga era uma coisa... Tem vício. Viciados, presos, acorrentados a esse momento de vício. E essa situação tão difícil
tão desesperadora, tão destruidora como são os vícios. O rei Davi foi um homem que enfrentou uma crise bem intensa da meia-idade. Está vivendo uma crise da meia-idade. E os salmos vão retratar exatamente esse momento da vida dele que ele estava passando, de uma crise de meia-idade. Ele causou alguns problemas. Nós não somos diferentes do rei Davi, e Davi não é diferente de nós. Ele é um ser humano como qualquer um de nós. E ele passou pelos problemas também. Então a gente vai ver que a crise da meia-idade, muitos querem dizer que são coisas, é uma doença do século, ele é contemporâneo. Não, ela sempre existiu. Ela sempre acompanhou o homem. Isso porque o homem ele tem aquele sentimento de finitude, de que acaba. E um dos problemas que causou na vida de Davi foi a depressão. Ele escreveu lá no Salmo 31, verso 9 e 10. Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. É assim que ele define a sua depressão. Ele diz que ele é consumido pela tristeza, e essa tristeza consome a sua vista, ela consome o seu vigor, ela consome o seu apetite. Como, Marcos? Não, de maneira nenhuma, né? É uma crise, como eu disse no início, é uma crise minha. Ela é uma crise existencial. Busca desenfreadas por essas coisas, de repente, é uma maneira de aplacar, né? É como um momento de fuga, assim como a droga, como o álcool, né? Isso acaba também sendo aí uma válvula de escape diante dessa situação. E ele fala, minha vida é consumida pela angústia, os meus anos pelo gemido, minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se... Gente, aí no seu físico, começa lá no seu emocional, no seu psicológico, e adentra pelo seu físico. Aí ele diz mais, descrevendo aí a sua depressão. Esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração, esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, tornei-me como um pássaro solitário no telhado. Talvez a descrição aqui seja a descrição de muitos homens. Estão passando por esse problema. Mesmo vivendo na sua família, mas está extremamente solitário diante das situações. Ele descreve isso no Salmo 102, verso 3 ao 7. Aí, ele vai dizer que a depressão dele também gerou um sentimento de fuga. Lá no Salmo 55, verso 6 a 8, ele diz, então eu disse, quem dera eu tivesse asas como pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. As pessoas não têm esse sentimento de fugir, de abandonar tudo. E não é fantasia. Programas sensacionalistas da televisão. Foi entrevistado uma esposa, né, que está procurando marido. Faz 10 anos que ela está procurando marido. O marido saiu para comprar pão e faz 10 anos que não voltou. E ela quer resposta. O que aconteceu? Morreu? Foi embora com outra? Ele saiu para comprar pão. Quantas pessoas que você encontra pelas ruas, perambulando pelas ruas, mendigando pelas ruas?
Quantas pessoas já entrevistaram aí? Entrevistaram médico, engenheiro, virou mendigo. Vai lá na Cracolândia. Que tipo de pessoa você vai encontrar lá? Pessoas que desistiram da vida. Saíram e não voltaram mais. Olha o Cadastro Nacional de Desaparecidos. Pessoas que simplesmente desapareceu. Fugiu. Nesse momento de crise, fez como Davi. Davi, se o Senhor me desse asas, eu voaria. Não queria. Não queria nem saber de nada. E olha quem era o rei Davi. Ele tinha. Ele desejou no momento da sua vida, nessa crise, né? Nesse furacão aí, nesse olho do furacão, ele desejou fugir para bem longe, para escapar dessa crise que ele estava vivendo. Também gerou no rei Davi, além da depressão, gerou uma autoimagem negativa. Lá no Salmo 22, versos 6 e 7, ele diz assim: mas eu sou verme e não homem. Eu sou motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos. Olha só como ficou a imagem dele. Rei, e comparando a um verme, um rei dizendo que ele é objeto de zombaria e objeto de desprezo do povo, um rei que as pessoas caçoam e riem dele, quando ele passa, balançam a cabeça e lançam insultos para ele. Olha como ele se via. Olha que autoimagem negativa ele tinha. Além da depressão, além da autoimagem negativa, ele também sentia solidão. Lá no Salmo 25, versos 16 a 18, ele diz: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, porque estou só. Então a solidão tomou conta. Então ele sentiu depressão, ele sentiu uma autoimagem negativa, ele sentiu solidão, e ainda para complicar mais a situação dele, o que ele fez? Ele se lançou, ele arrumou uma amante, ele se lançou a uma aventura amorosa. Salmo 51, 3. Para complicar, né, mais a situação aí de Davi, ele se envolve com Batseba, esposa do general Urias. O seu adultério trouxe sérias consequências para a sua vida, para a sua família e para o reino. E ele confessou isso. Ele confessou o seu pecado. Ele confessou a sua aventura amorosa. Salmo 51, 3, ele diz: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei mais puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Fazei-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos me esmagastes exultarão. E além de tomar a mulher do amigo general, fez mais. Lembra? Ela é casada. Então vamos arrumar um jeito dela ser viúva. Porque aí não vai ter problema. Foi lá e colocou lá, amigo pessoal, na frente da batalha, morto. Para dessa forma legitimar o seu adultério. A aventura amorosa é um risco sério para o homem na crise da meia-idade, porque pode acabar com o seu anos, de repente, uma aventura amorosa
tudo é colocado a perder. Não se mede as consequências, né? Filhos e tantas outras coisas aí, patrimônio, tantas outras coisas. Também o abandono da profissão e do emprego. A insatisfação interior reflete na profissão e no emprego. Muitos abandonam suas carreiras. Muitos abandonam seus empregos. E vai se aventurar. Quem está muito em área comercial. Por que você resolveu ser empresário? Eu gostei que ninguém me mandasse em mim. Eu quero ser meu próprio patrão. Vivo para abrir uma empresa, né? Se não tiver aí características empreendedoras, é complicado, né? Tem muitas empresas aí que morrem, né? Morrem no primeiro ano de existência. E a motivação para se abrir empresa não era ser empreendedor, mas era a sua insatisfação com o seu trabalho que ele exercia. De repente ele quer mudar, eu não quero mais, eu quero agora ser meu patrão. É a situação depois de pessoas que perderam tudo porque investiram mal, entraram num negócio que não conhecia, sem recursos necessários. Acabaram lá indo à falência e comprometendo toda a renda, estabilidade que a família tinha. Outros riscos. Alcoolismo, falamos, né? Como escape. E a vadiagem. É a vadiagem. O jeito não quer mais trabalhar. Ele entra para o novo time, né? O chamado time do corote, né? Se reúne nas esquinas, né? Fica vadiando, não tem nada o que fazer. Fica rodando a cidade o tempo todo, né? A nossa cidade, bacana, porque a gente vê isso, né? Tem ônibus gratuito, né? Então o cara vadia o dia inteiro, né? Paga nada mesmo. Conhece todos os bares da cidade, né? Conhece todos os pontos, né? Tem até uma música que fala sobre isso, é Vamos Vadiar. Tornou hoje algo tão presente na nossa sociedade. Pessoas que perderam a sua perspectiva do futuro. Muitos abandonam a fé em Deus, abandonam a igreja. Acho que Deus foi injusto, que não é isso que Ele queria para a vida deles. A gente acha que Deus sempre é culpado, né? Mas aí entra aquela lei da física. Toda ação provoca uma reação. E também aquilo que você planta, né? Você colhe aquilo que você plantou. Acho que Deus fez 99, teve 99% dos nossos problemas, não tem nada a ver com Deus nem com o diabo. Nós somos os culpados mesmo. Depois nós queremos achar culpado, né? Começa achando culpado dentro de casa, é a esposa, é o diabo, e a gente nunca assume a verdadeira causadores das crises. Então nós mesmos causamos e achamos que Deus é injusto. Aí nós temos aí ajuda para enfrentar a crise. Sabemos que a crise existe, ela é verdadeira, ela é real, ela é existente. Uma grande percentual de homens vão passar por essa. E nesse momento quem já está vivendo na crise, quem já está vivendo aí no vendaval, no furacão, na tempestade, o que ele precisa nesse momento é de ajuda. Ajuda para superar esse momento de crise. Um grande número de homens enfrentam a crise da meia-idade. A diferença está na intensidade. Em alguns, ela é mais forte. Em outros, mais suave. Depende muito da preparação que ele teve para esse momento. Ele se preparou para esse momento. Ele foi preparado para esse momento. A igreja preparou para esse momento. E há muitos conselhos na palavra de Deus. Ou se ele recebeu ajuda nesse momento.
muitas vezes, de quem ele mais deveria ter ajuda nesse momento, ele não tem. Às vezes é da esposa. E ao invés de ajudar, começa a ter judiação e acaba não entendendo esse momento. Então nós começamos com a preparação. A igreja tem um papel fundamental nesse processo. O corpo pastoral, o corpo presbiterial, os líderes da igreja, precisam estar preparados para auxiliar no processo. A família precisa entender o processo e ajudar, evitando situações que podem agravar o quadro. Às vezes a igreja não entende que é uma crise que ele está vivendo e que... Aí nós começamos a pensar, né? Alguém na igreja sempre trabalhou, de repente abandona e você vê o sujeito pela rua aí. O que a igreja vai fazer? A igreja vai tá. O sujeito arrumar uma amante, não precisa nem falar o que vai acontecer, né? Uma, não, era duas, não é três. Ah, esse cara já tinha amante já desde... Sempre teve amante. Então a gente começa com esse momento de julgar as pessoas. Em vez de ajudar no processo, é um processo que está aí, que é verdadeiro, que precisa de ajuda, a igreja passa a julgar, evitando situações que podem agravar o quadro. Você não vai ser acusando, vai ser julgando, e vai resolver o problema. O máximo que pode acontecer é a pessoa abandonar a igreja e nunca mais voltar. Quantos casos nós temos disso? Pessoas que nunca mais voltaram, que não foram ajudadas no momento que mais... Entender assim, a igreja não compactua. Ama o tudo tem que levar ao arrependimento. Essa é a julga. Não é sair julgando, não é sair condenando. É prestar, levar aquela pessoa a se arrepender do seu, confessar o seu pecado diante de Deus, ser recebido novamente pela igreja, ser acolhido. Como é que você faz com o seu filho? Você o expulsa de casa? Você disciplina, mas você acolhe. O pai faz e o que a igreja muitas vezes monta um tribunal, julga, sentencia. Também o próprio homem precisa se preparar para esse processo, uma vez que ele é inevitável. Então ele se prepara como? Se prepara espiritualmente, falar do homem cristão, né? Se prepara espiritualmente, se prepara emocionalmente por esse problema. Ele tem que ter consciência. E aqui é um gerador de muitas discórdias dentro da casa, dentro do lar. E muitas vezes algumas atitudes, o cônjuge, no caso a esposa, não entende que aquilo é uma crise que ele está passando. E ao invés de prestar ajuda, agrava mais a situação. Muitas vezes a gente já ouviu, triste dizer, a esposa, ela odeia o marido. Quantas vezes a gente ouviu de esposa dizendo isso? Tenho raiva, tenho ódio do meu marido. A relação continuar firme, né? Forte dessa palavras são ditas nesses momentos, eu te odeio, né? Tenho raiva, você é um traste, e tantas outras coisas, né? Que a gente não pode nem falar, mas que muitas vezes as pessoas ouvem dentro de casa. E aí os filhos, né? Ouvem e repetem. Aquilo que a mãe falou, fala também. Filhos não chamam o pai de traste, prestável. Mas o exemplo estava dentro de casa, ouviu dentro de casa. E vai agravando muito mais a situação.
O homem precisa evitar o aborrecimento. Tem marido que gosta de uma encrenca. Ele se satisfaz tanto como uma encrenca, né? Ele foi dormir, não teve encrenca naquele dia, fala, vou dormir frustrado, não briguei com ninguém hoje. Aí briga com o marido. Aí não tem mais quem brigar, briga com o cachorro. Gato. Vai ter que brigar. Se não brigar, ai, que dia perdido. Não briguei com ninguém. Então, o homem precisa evitar aborrecimento. Aí vem a pergunta, é fácil evitar aborrecimento? Não acumular mágoa com a esposa e com os filhos. O ideal é maravilhoso, né? Mas a realidade nem sempre é assim. Aprender a conviver com os aborrecimentos. Entender que nem todas as pessoas pensam como a gente. Cada um pensa de uma maneira diferente. Aí se as pessoas não fazerem aquilo que eu quero que façam. É um gerador de aborrecimento. E muitas vezes tem que seguir uma cartilha, né? Às vezes o marido ele é um ditador dentro de casa. E ai de quem ousar contestar isso. E o que acontece com ele? Ele só vai arrumar aborrecimento para a vida dele. Não vão fazer. A esposa também não. Quer fazer ali na frente. Mas quando não está perto, completamente diferente. A ajuda na crise da meia-idade. A igreja precisa ajudá-lo com a compreensão. Não é cancelar, aconselhar para o arrependimento. O homem, na crise da meia-idade, precisa de uma mão amiga e não de um dedo acusador. Um homem em crise é um doente que precisa ser tratado. A esposa precisa ajudar o marido, tendo consciência do momento de crise, compreendê-lo, tratá-lo com valor, em vez de julgá-lo e desprezá-lo. A crise da meia-idade desestrutura o casamento, por isso o papel da esposa é fundamental na superação desse momento de crise. Os filhos também devem ajudar o pai nesse momento, compreendendo, tratando com amor, com carinho, respeito, em vez de julgar, desprezar. Quantos filhos não têm vergonha dos seus filhos? Tem vergonha até de apresentar para os amigos. O mais importante é buscar a ajuda de Deus nesse instante. É buscar o poder que vem do alto. Pedir ajuda a Deus para que esse momento, que muitas vezes é inevitável, seja passado de uma forma mais suave, de uma forma mais amena, com mais compreensão, com mais... Vemos numa igreja, muitos estão nessa faixa etária. E muitos estão passando por essa crise nesse exato momento que nós estamos aqui. Mas muitas vezes falta essa compreensão. Falta essa interação. Falta essa disposição. Estar orando, estar intercedendo. Aí tem um motivo. Orar para os homens que estão passando pela crise da meia-idade. Só Deus pode mudar a situação. Só Deus pode curar esses corações. Pessoas que estão passando por esses momentos tão difíceis da sua vida.
o homem também precisa ter consciência que está passando por uma crise. Não pode se sentir coitadinho, todo mundo é contra ele. Não, ele precisa ter consciência que ele está passando por uma crise. E uma crise ela tem início, meio e fim. Toda crise vai acabar um dia. Agora, quais são as sequelas que ela vai... O que vai ficar? Vai reagir? Como vai ficar a família depois? Vai ficar desestruturada? Vai ser com a renda? O patrimônio? Como vai ficar? Portanto, o homem tem que ter consciência e por isso ele deve, primeiro, não tomar decisões drásticas do qual poderá se arrepender depois. Cuidado com as decisões. Não tomar as decisões no calor do momento, sem ponderar, sem ver os prós e contras. Simular, se eu for por esse caminho, o que pode acontecer lá na frente? Tem risco? Então não vou. É o momento de tentar tomar atitudes equilibradas, sensatas, com muita oração, muita leitura da palavra de Deus, tendo muita iluminação de Deus. Talvez se a gente fizesse isso, muitos problemas que nós temos, felizmente não é esse caminho que muitas vezes nós trilhamos. Nós tomamos decisões drásticas, calor do momento, e depois só nos resta o... E às vezes a gente culpa por tua... tantas outras coisas que a gente vai culpar. Segundo, eu não sei porquê, mas eu estou me vendo aqui. Deve ser menos teimoso. Eu acho que isso é uma característica do homem, né? É teimoso. Nós somos teimosos. O homem precisa ser menos teimoso, precisa ser menos rebelde, menos sentimentalista. Faz aquele carnaval, né? Ele precisa ser mais racional, pensar um pouco mais nas suas atitudes. Concluindo. O fracasso não está na crise, mas na maneira de tratá-la. Você não sou? Então, não é a crise, mas é como nós passamos pela crise, como nós reagimos na crise. Quem enfrenta uma crise de modo correto, de modo legítimo, de modo honesto, sai dela muito melhor, muito mais forte, sai muito mais fortalecido, sai muito mais amadurecido. E aqui nós temos duas perguntas, uma vez que nós temos mulheres aqui conosco, né? A crise da meia-idade é um fenômeno apenas masculino? Cadê as mulheres para responder aí para a gente? A mulher passa também por essa crise? É aí uma pergunta. Todo homem passa pela crise da meia-idade? Todo homem passa? O que vocês acham? Nós falamos, né? Por baixo, médio e alta intensidade, né? Mas no momento todos vão passar, né? Sim, sim.
ela vem se agravando nos últimos tempos, né, pelo ritmo de vida que nós vem se agravando muito. Temos visto tantas coisas. Não é delírio. Sabe por quê? Porque a igreja ela é formada por pessoas santas, né? É essa a imagem que as pessoas têm. A gente tem que entender que são os reais, né? Pessoas de carne e osso. Sim, exatamente. Sim, de dentro, exatamente. Sim, na verdade, esse é o nosso público, para quem nós estamos falando, né? É para a igreja, né? É. O pior da igreja, sabe o que que é? É que muitas vezes a gente vive o mundo de teatro. A gente lá fora é uma coisa, e aqui a gente interpreta um papel. Aqui eu sou crente, eu estou interpretando um papel, eu não sou transparente, né? Até o linguajar. A gente tem até um dialeto, né? Como é que a gente conversa com os irmãos? Ô amado, ô amada, graça e paz. É assim que a gente fala na sociedade? Não. Então a gente tem dois dialetos, né? Um para dentro da igreja e outro para fora da igreja, né? E às vezes as pessoas então vivem uma forma diferente, né? Dentro da igreja. Interpretam um papel diferente. Parece que a gente, todo mundo é bom, é que nem novela, né? Tudo bonzinho, tudo vai ter um final feliz. Mas as coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz e a gente não está vendo. A gente não está percebendo. E tem medo até de falar, né? Porque você tem medo lá de chegar, você não tem a capacidade de chegar no irmão, ó, está precisando de ajuda, alguma coisa, a gente vai logo julgando as pessoas. É, verdade. Sim, sim. E às vezes também o pecado da maledicência dentro da igreja, né? É mais fácil você falar mal, né? Fazer uma fofoca ao invés de ajudar, né? Procurar ajudar, procurar auxiliar, né? Por isso que hoje na igreja existem muitas pessoas mais saindo, que se frustraram, né? Que acharam que vindo para a igreja aqui seria diferente, as pessoas eram diferentes, as pessoas seriam totalmente diferentes, as pessoas te ajudariam. Aquele negócio que você abraça, né? No final do culto, abraça o seu irmão, olha para ele e diz, eu te amo. Lá fora, não, outros falam assim. E uns falam assim também. 2, 18, 19, 20. Ele corta um monte, né? Para poder não. Sim. É, a gente também tem que tirar, entender às vezes que questão assim também que não é por maldade, às vezes é timidez, tem pessoas que é tímida, né? Tem pessoas assim, né? Nossa, pior coisa que tem pro tímido é quando fala, olha pro teu irmão e diga isso para ele. O sujeito fica totalmente desconcertado. Não porque ele não queira falar, mas é pela timidez mesmo, natural do ser humano, né? Então, mas a gente precisa entender isso na igreja. É como às vezes a gente acha que desgraça só acontece na família do. Na verdade, acontece na nossa casa também. Né? A gente tem que entender isso, que nós passamos pelos mesmos problemas que todo mundo passa. Olha, a gente precisa perder esse orgulho, essa prepotência espiritual, achar que nós somos melhores do que todos. Nós não somos, nós somos iguais a todo mundo. A diferença está onde você ouviu a palavra de Deus e você busca a se consertar cada dia. Uma coisa que eu sempre falei assim, a conversão é o único ato na sua vida. Você vai se convertendo a cada dia. A cada dia você tem que ir mudando. Né? E assim, aquela lógica. Olha para trás. Hoje, você tem que ser melhor do que você é. Amanhã, você tem que ser melhor do que você é hoje. E às vezes a gente vai regredindo. Por isso que tem um hino que fala, né? A gente corria tão bem, a gente começou tão bem, né? Mas depois a gente foi se perdendo pelo caminho. Então que o Senhor nessa manhã possa estar nos instruindo e nos ensinando
a enfrentarmos essas crises, a vivenciar e ajudar as pessoas que estão passando por essa crise. Com muito amor, muito carinho, muita dedicação, muita oração, para que a gente possa enfrentar esse momento difícil da vida, mas sabendo que nós temos irmãos e irmãs que estão orando, preocupados conosco, temos um Deus que cuida de nós a cada momento e que nós não estamos sozinhos. Nós estamos vivendo num mundo tão difícil, tão individualista, mas a igreja é diferente. A igreja se preocupa. E nas cartas de Paulo, uma das palavras que mais aparece, uns para com os outros. Deus possa nos abençoar. Amém? Amém. Passo a palavra para